A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Que verso maravilhoso, dizendo que esse é o livro das gerações de Adão. Muita gente vê Gênesis como o livro das gerações. E eu quero falar desse livro das gerações. A primeira vez que encontramos está aqui em Gênesis 5:1. Esse é o livro das gerações. Aqui as gerações de Adão. Todos nós fomos gerados de Adão. Mas não é só de Adão. Gênesis capítulo 6, verso 9, está escrito: essas são as gerações de Noé. Essas são as gerações de Noé. Depois de Adão, Noé, o 10º depois de Adão, que é o homem que preparou a arca, não é? E começou uma nova civilização. Então nós temos aqui as gerações de Noé. Gênesis capítulo 10, verso 1, diz assim, esses, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Então nós temos as gerações de Adão, as gerações de Noé. Depois do dilúvio, a geração dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Esses 3 filhos é que povoaram toda a raça humana. Geração dos filhos de Noé. Gênesis capítulo 11, verso 10, diz: essas são as gerações de Sem. Sem, todos os descendentes de judeus, árabes do Oriente Médio, são descendentes dos semitas, descendentes de Sem, gerações de Sem. Sem também era filho de Noé, era o primogênito de Noé. Sem, Cã e Jafé. Então, Sem, as gerações de Sem. Gênesis 11, 27, nós lemos assim: essas são as gerações de Terá. Terá é o pai de Abraão. E aqui o nome de Terá aparece já nas gerações de Terá. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Então aqui nós temos as gerações. Entender as genealogias e as gerações nos ajuda a entender melhor as escrituras de quem a Bíblia está falando, não é? Gênesis 25, 12, Terá foi o pai de Abraão, mas Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, basicamente, e teve outros filhos com Quetura. Gênesis 25, 12 diz assim: essas, pois, são as gerações de Ismael. Apresenta os filhos de Ismael, não é? As gerações de Ismael, com quem Abraão teve, Ismael com Agar, a escrava. E aí no verso Gênesis 25, 19 diz: essas são as gerações de Isaque. Isaque, com quem Abraão teve com Sara, o filho da promessa. Mas note que nós temos as gerações de Ismael e as gerações de Isaque. Gênesis capítulo 36, verso 1, fala assim para nós. Gênesis 36, verso 1. Essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú, irmão de Jacó, não é da onde veio Israel. Então nós temos aqui as gerações de Esaú. Quando nós vamos para Gênesis 37, verso 2, diz: essas são as gerações de Jacó. Agora sim encontramos de Jacó. Então olha que coisa interessante, nós temos gerações de Terá. Depois temos as gerações de Ismael, as gerações de Isaque, as gerações de Esaú, as gerações de Jacó. E agora, se nós formos para Gênesis 9:12, Gênesis 9:12 é uma promessa de Deus
de nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio. E aqui é uma geração interessante, não é? Gênesis 9:12 está escrito: e disse Deus: esse é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Por gerações eternas, para todos sempre. Deus promete não destruir mais as águas, o mundo com as águas do dilúvio. Então, Gênesis, nós podemos dizer que é o livro das gerações. 10 gerações nós encontramos aqui. Primeiro, gerações de Adão. Segundo, gerações de Noé. Terceiro, gerações dos filhos de Noé. Quarto, gerações de Sem. Quinto, gerações de Terá. Sexto, gerações de Ismael. Sétimo, gerações de Isaque. Oitavo, gerações de Esaú. Nono, gerações de Jacó. Décimo, gerações eternas. Que nós possamos pertencer às gerações eternas. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist. Quando você clicar no playlist, você vai achar as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.